gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Petrobras aqui na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica no sininho também para você ser notificado. E ó, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, futuros oficiais da Marinha. Sou Ivanete Rigo, sou professora de língua portuguesa aqui do Eng Marinha e esta é uma aula sobre preposições e conjunções. Muito bem, vamos a elas então. Preposições e conjunções fazem parte aqui no nosso quadro resumidor, das classes gramaticais, então estão entre as 10 classes gramaticais, certo? Vamos estudar as duas juntas por causa das eventuais semelhanças, mas já vamos fazer a distinção de imediato. Muito bem. Eu costumo dizer que as preposições, as preposições e as conjunções, né? Elas são uma espécie de ponte para facilitar aqui o entendimento. Imagine você, né, usar a palavra preciso e a outra você, e aqui nós temos essa lacuna. Então, ela será preenchida por uma preposição. Preposição é termo que vem antes de uma palavra para completar o sentido, enfim, já é uma palavra pré-posta, como o próprio nome diz, né? E ela é exigida pelo termo que veio antes, ó, preciso de você, confio em você. O nosso bom senso vai colocar a preposição certa, aqui a ponte certa. A conjunção, ela também é uma espécie de ponte. Ela une orações, não só termos, né, para estabelecer harmonia entre eles, mas orações inteiras ou ainda dois termos semelhantes da mesma oração. Traduzindo é isso, ó, aqui eu tenho uma oração só, tá? Então nós temos isso aqui como sujeito, certo? Esse sujeito é um composto por dois núcleos, então Maria é um núcleo, crianças outro núcleo, então ligadas aqui pela conjunção e, né? Então são termos da mesma oração, semelhantes, semelhantes da mesma oração. E aqui nós temos, ó, ele chegou, uma oração, anoiteceu outra. Para juntar essas duas orações, eu usei a conjunção quando, ó, veja que ela também funciona como uma espécie de ponte, e ao mesmo tempo ela estabelece uma relação de sentido, né, que é tempo. Observem esse aqui, ó, ele quer uma oração, você o ajude, outra oração. E olha que interessante, essa ponte aqui, ela é absolutamente necessária e insubstituível. Esta é a famosa conjunção integrante, ela faz parte desse conjunto aqui. Eu não tenho como construir esse período composto se não houver essa conjunção aqui. Observem que no caso anterior eu até poderia trocar, ó, quando anoiteceu, logo que anoiteceu, assim que anoiteceu, tá? Aqui nós temos outra situação, olha, trabalha muito, nunca se cansa. Observem que, inclusive, uma não depende da outra aqui, né? Eu poderia, inclusive, pontuar, fazer duas orações aqui, dois períodos curtinhos. Mas aí eu quero deixar um pouco mais elitizado, então eu vou juntar com uma conjunção que vai estabelecer justamente a adversidade que existe, ó, entre este fato, trabalha muito, né, nunca se cansa. É, no mínimo, uma contrariedade ao fato expresso aqui nesta oração, tá? Então, agora nós vamos passar a ver primeiro as preposições, os sentidos e depois as conjunções. Então, foi. Preposições são palavras invariáveis que relacionam dois termos, né, de tal modo que o sentido do primeiro, que é o antecedente, é explicado ou completado pelo segundo, que é o chamado consequente. Então, veja, ó, vou, antecedente, consequente, Roma. Então, aqui eu preciso da preposição exigida lá pelo verbo vou, quem vai, vaiar. Todos saíram, aqui eu tenho a palavra casa, e aqui eu tenho a união feita, né, pela preposição de.
exigida aqui pelo termo antecedente. Chorava de dor, estive com Pedro, concordo com você. Haverá uma relação de dependência em que um termo será subordinante e o outro será subordinado, ou seja, a harmonia só vai ser completa quando eu tiver a preposição ligando os dois termos. A forma das preposições, elas podem ser simples ou elas podem ser compostas. Essas preposições simples são as chamadas essenciais, né? Aquelas famosas 17 preposições que, se você ainda não memorizou, é hora de pôr num papelzinho lá no lugar onde você estuda e deixar lá para acabar memorizando. São as chamadas preposições essenciais. Algumas eventualmente serão preposições, que são as chamadas acidentais, é o caso de afora, conforme, consoante, tá? Eu até pus aqui um exemplo, ó, fiz o pagamento conforme solicitação. Então, eu usei uma preposição aqui de maneira acidental, não como aqui, em que a preposição ela é essencial. Essas preposições também podem ser compostas, são as chamadas locuções prepositivas, que elas são constituídas de 2 ou mais vocábulos, e o último deles geralmente é o de, ó, a fim de, além de, a par de, tá? E aí eu usei 2 exemplos, ó, estou a par de todas as decisões da direção, tá aqui, uma locução prepositiva, ainda não sei o que pode ser feito a respeito disso, a respeito de mais isso, né? Tá aqui o de, então a locução prepositiva que apareceu aqui. O significado das preposições. Embora elas apresentem grande variedade de uso, e esses usos são bastante diferenciados no discurso, é possível estabelecer para cada uma delas uma significação chamada de fundamental, que é marcada pela expressão de movimento ou então de ausência de movimento, e também aplicável aos campos espacial, temporal e nocional. A maior ou a menor intensidade significativa da preposição vai depender do tipo de relação sintática por ela estabelecida. E essa relação vai poder ser fixa, necessária ou ainda livre. No caso dela ser fixa, ela não é exigida, não é? Mas aparecem estruturas fixas da língua. Por exemplo, de tempos em tempos, estudo para concursos importantes. Não é tão difícil ouvir uma expressão como essa, né? Então, é uma estrutura fixa. A preposição necessária é aquela que a preposição exigida pelos verbos ou então pelos nomes relaciona esses verbos, esses nomes com os seus complementos. Então, ela é necessária e exigida. Verbo assistir, por exemplo, no sentido de ver, ele vai pedir a preposição a. Assistia a quê? A vários filmes. Está aqui a obrigatoriedade dela. Voltei. Quem volta, volta de. Está aqui a obrigatoriedade dela. Exigida, então, a preposição de pelo verbo voltar. E livre, né? É aquela preposição em que ela é usada não por uma motivação sintática, mas por razões estilísticas, digamos assim. Mas há de se cuidar um pouco por causa do significado. Por exemplo, procuramos por uma pessoa desaparecida ou procuramos uma pessoa desaparecida. Posso ou não usar a preposição, mas observem como fica clara aqui, ó, a intenção. Comeram do pão e beberam do vinho. Usando a preposição, que eu posso ou não usar, né? Comeram o pão e beberam o vinho. Usando a preposição, eu vou ter uma diferença de campo semântico bem significativa. Aqui eu comi uma parte do pão, bebi uma parte do vinho, e aqui o pão todo, o vinho todo. Os valores das preposições. Então, eu separei aqui os valores de a e até apenas como exemplo, né? Então, movimento. O a, direção a um limite, no espaço, no tempo e na noção. Do leme ao posto, 6, no tempo, daqui a uma semana, lá de ano a ano, né? Na noção, ó, a vida vai de mal a pior, trabalho em dia destinado a descanso, né? Era ruim, isso aqui é um exemplo literário, né? Sempre se entrever a sua tendência ao mal. Situação, pode ser coincidência, concomitância, no espaço, no tempo, na noção. Ó, o que está ao pé é igual ao que está ao longe, no espaço, no tempo.
a sobremesa, ou seja, quando a sobremesa foi servida, né? Ao entardecer, na noção, amanhã a frio, ou seja, sem preparo algum, né? Gastava dinheiro à toa, e temos já uma expressão adverbial feminina que já vem prontinha aqui com acento grave, como aqui, ó, parecia à vontade. O até eu separei especificamente por causa de uma questão relacionada ao uso ou não do acento grave, ou seja, a crase, lá no nosso capítulo sobre crase. Porque a preposição até, ela pode, eu posso ou não usar uma outra preposição depois dela, ó. Então, ir até ao porto, né? Ou ir até o porto. Essa preposição aqui, ela foi facultativa, por isso que lá na questão do acento grave, nós vamos ver essa possibilidade de usar ou não o acento grave. Observem aqui esse exemplo que fica mais fácil, ó. Ir até a praça. Eu posso dizer ir até a e mais a praça, né? Ou posso simplesmente dizer ir até a praça. Se eu usar a preposição a depois do até aqui, eu vou ter o acento grave. Mas isso é uma questão também de significado que nós vamos ver lá no estudo da crase, certo? É interessante fazer a distinção da preposição até com essa palavra denotadora de inclusão, que nós vamos chamar de advérbio, ó. Todos compraram doces, até eu, né? A combinação e contração das preposições. Então, o a vai se contrair aí com o artigo, vai ter a famosa, né, o famoso acento grave para marcar a crase, com pronome demonstrativo. Olha, refiro-me àquele garoto, refiro-me a mais aquele. Então, eu vou juntar esses dois as e vou marcar com acento grave, né, o que vai ocorrer nas outras situações. O de vai ter a combinação com o artigo definido masculino, ó, de mais o, do, e as suas flexões, com o artigo indefinido de mais um, dum, e as suas flexões, não tão comum na linguagem culta, né? Com o pronome demonstrativo, esse sim, né? De mais este e suas flexões, assim como de mais aquele e as flexões. Com o pronome pessoal de mais ele, dele e flexões, com pronome indefinido de mais outros, por exemplo, doutros, um pouco mais raro, né, mais em exemplos literários, com advérbios, ó, de mais aqui, daqui, mais comum, de mais aí, dali. A preposição em vai fazer a combinação com o artigo definido em mais a, nas e flexões, com pronome demonstrativo em mais esse e flexões, como em mais aquele e flexões, né? Naquele, naqueles. Com pronome pessoal em mais ele, nele e flexões. A preposição per arcaica, né? Mais comum do que se pensa, ó. Per mais o artigo definido na forma antiga, né? Per mais lo ou lá, pelo, pelos, né? Essas formas já conhecidas, mas as formas arcaicas não, né? Mas isso aqui muito usado. O para, nessa contração aqui do pra, no padrão não culto da língua portuguesa, né? O padrão coloquial, pra, ou então pro, pras, pros. Algumas observações. Após algumas preposições acidentais, como exceto, salvo, inclusive, a presença de uma preposição essencial em razão de sua exigência por algum verbo ou nome torna-se facultativa. O que isso significa? Que está certo isso aqui, ó. Eu discordo de todos, exceto dela. Corretíssimo. Eu discordo de todos, exceto ela. Corretíssimo também. Então, é facultativo, mas eu preciso considerar que vai haver mudança de campo semântico. A repetição de preposições só será obrigatória quando for importante para o sentido da oração. Olha, falou com o professor e diretor da escola. Se eu não repetir a preposição, eu vou ter esse significado. Ele falou com uma pessoa e os dois cargos. Ao repetir a preposição, eu vou falar com duas pessoas diferentes. Então, vai ser obrigatória para eu fazer essa distinção. Em qualquer sequência de termos ou orações coordenadas, a repetição das preposições é facultativa. Só será obrigatória quando for muito importante para a clareza da frase. Então, olha, lutamos pela música, literatura e artes em geral. Notem que ela não é necessária aqui. A não ser que eu tenha uma situação de absoluta, né? Eu preciso deixar realmente muito claro. E aí nós vamos para as conjunções.
As conjunções, como eu disse lá no início, elas também são uma espécie de ponte, né? Então, elas vão ligar duas orações, ou então dois termos que são semelhantes da mesma oração. Essas conjunções, elas podem ser coordenativas ou subordinativas, tá? Então, as conjunções chamadas de coordenativas, elas relacionam orações que são independentes e termos que também são independentes. Inclusive, eu posso chamar essas conjunções coordenativas de síndeto. Isso vai facilitar o entendimento lá daquela questão do período composto por coordenação, em que eu vou chamar uma oração de coordenada sindética e outra de assindética. Sindética porque vai apresentar síndeto. Assindética porque não tem síndeto, ausência de síndeto, tá? Então, numa situação em que ela liga termos, olha, já falamos sobre isso, né? O tempo e a maré, que é um sujeito que é composto por dois núcleos, e eu estou usando um e aqui para ligar os dois núcleos, né? Mas observem que aqui eu tenho uma oração, outra oração, e elas são orações que têm sentido sozinha. Se elas estiverem sozinhas, eu sei o que elas significam. Ouvi primeiro, ponto. Falei por derradeiro, ponto. Para eu tornar isso um pouco mais elitizado, então eu vou juntar aqui com uma conjunção. E vai ser coordenativa, porque as orações, sendo independentes, são chamadas de coordenadas. Essas conjunções coordenativas podem ser aditivas, e esses nomes são bem denunciadores dos significados que elas têm. Então, aditiva, evidentemente, vai estabelecer uma ideia de soma. Ó. Leonor voltou e desfaleceu. Ele não me agradece, nem eu lhe dou tempo. O nem significa e não, né? Então, é uma soma, que um fato se soma ao outro. As adversativas, naturalmente, expressam contrariedade, por mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, conjunções bem familiares nossas, né? Estamos familiarizados com essas conjunções, né? Apetece cantar, mas ninguém canta. E observem que já tem a vírgula aqui antes, né? Das adversativas, sempre, né? Não havia casas, vírgula, porém, sobravam terrenos. As alternativas, naturalmente, indicam alternância, ou ainda indicam que, ao cumprir-se um fato, o outro não se cumpre. Então, ou uma coisa ou outra, tá? Ou então alternância, ora, quer. O João, das duas, uma, ou não compreendia ou não ouvia. Então, uma coisa ou a outra. Ora lia, ora fingia ler. Então, isso significa alternância. As conclusivas exprimem conclusão. Logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Conheci, pois, Ari Ferreira. Já deixei aqui a conclusiva, pois, de propósito, porque ela virá entre vírgulas, quando comecei a trabalhar em clínica médica, portanto, em 1924. Conclusão. As explicativas, as conjunções coordenadas ou coordenativas explicativas, elas ligam orações em que a segunda justifica, obviamente, a ideia contida na primeira. E geralmente a primeira ideia é de um pedido ou então de uma ordem. Olha, vamos comer, que estou morrendo de fome. Eu poderia pôr um porquê aqui também, ou então um pois, né? Durma aqui, pois quero mostrar-lhe as minhas fazendas. Uma vez que quero mostrar minhas fazendas, né? Ou então, porque quero mostrar-lhe as minhas fazendas. A posição das conjunções coordenativas. De todas elas, o mas vai aparecer obrigatoriamente no começo da oração, ó. É noite, uma oração, aqui começa outra, mas toda a noite se pesca. Vejam que o porém, por exemplo, aqui ele está no lugar certinho, inclusive o detalhe da vírgula, né, antes da conjunção adversativa. A igreja era velha, vírgula, porém não tinha o mesmo prestígio. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. A igreja era velha, não tinha, porém, o mesmo prestígio. Então, eu posso deslocar esse porém, o que eu não posso fazer com o mas, tá? A igreja era velha, não tinha o mesmo prestígio, porém. Então, ao deslocar, eu naturalmente vou deslocar entre vírgulas, né, a palavra adversativa, porém. Poderia ser entretanto, poderia ser todavia. Pois, quando conjunção conclusiva, já falamos sobre isso. Ó, ela virá entre vírgulas,
E as conclusivas logo, portanto, e por conseguinte, podem variar de posição conforme a entonação ou então a harmonia da frase. Os valores particulares, isso sim é importante que se tenha em mente. Normalmente, os concursos pedem, né, lá, questões como em qual das alternativas o E tem valor adversativo, tá? Normal. Então, o E pode ter um valor adversativo ou concessivo. Vejam, ó, tanto tenho pedido e não sei nada. Por quê? Porque eu tenho um fato aqui e esse aqui que contraria, né? Então, é normal eu usar esse E aqui mais com sentido de adversidade. Fui como as ervas e não me arrancaram, com sentido de concessão. Pode indicar uma consequência, uma conclusão, ó, qualquer movimento e será um homem morto. E aqui eu posso pôr uma vírgula por causa do recurso estilístico mesmo. Embarco amanhã e venho dizer-lhe adeus, né? Uma ideia de conclusão. Expressar uma finalidade. Olha que interessante. Ia decorar a casa e transmiti-la ao irmão. A fim de transmiti-la ao irmão, para transmiti-la ao irmão. Pode ter o valor consecutivo, olha, as palavras não vieram e saí desapontado. Estou sonhando e não quero que me acordem. Pode introduzir uma explicação enfática. Isso aqui usamos muito, ó. Quem faz o trabalho sou eu, e muito eu. As filhas estavam casadas e muito bem casadas. Pode ainda iniciar frases de alta intensidade afetiva com valor próximo até de interjeições. E os críticos, e os leitores, e a glória não me deixam respirar. Recurso estilístico, né? Facilitar a passagem de uma ideia a outra, mesmo que não relacionadas, quando bem repetido ritmicamente em fórmulas paralelísticas, e que vão imitar esse estilo bíblico, ó. E minha terra se chamará a terra de Jafé, e a tua se chamará a terra do Sem, e iremos às tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da discórdia. Então, como recurso estilístico. Mas é uma outra partícula que apresenta valores, muitos valores afetivos. Pode exprimir, por exemplo, restrição. Continua a conversa com ela, que tinha olhos brilhantes, mas uma terrível falta de ouvido. Vai, disse-me este, mas temporariamente. Então é uma restriçãozinha aí. Pode ser retificação, retificar, né, de consertar, por exemplo, né, o termo retificar lembra retífica de motores, então para consertar, ora, olhem só, eram mãos nuas e avessas a qualquer exibicionismo, mas não acanhadas, isso nunca. Atenuação ou compensação, uma luz bruxuleante, mas teimosa. A ideia de adição, anoitece, mas a vida não cessa, e a vida não cessa. Era bela, mas principalmente rara, era bela e rara. Emprega-se essa conjunção, assim como porém, para mudar a sequência de um assunto, geralmente com o fim de retomar o fio condutor anterior que ficara suspenso. É muito mais comum do que pensamos, olha, mas continua, não te esqueças do que estava a contar. Mas os dias foram passando, um dia, porém, o homem regressou à casa da mãe. As conjunções chamadas de subordinativas vão ligar orações que têm dependência uma da outra, né? Neste caso, uma nós vamos chamar de principal e a outra nós vamos chamar de subordinada. Elas podem ser adverbiais ou integrantes. Olhem só o exemplo. Eram 3 da tarde quando cheguei à praia. Eram 3 da tarde, cheguei à praia. Ao juntar as orações, eu também já estabeleci uma relação de tempo, aqui uma circunstância de tempo. E observem a outra. Pediram-me que definisse o arpoador. Vocês vão ver que essa daqui não pode ser trocada e não pode ser trocada e ela é obrigatória aqui. Então, por isso que nós vamos chamar de adverbiais ou integrantes. Vejamos as adverbiais. Elas vão ter circunstâncias, né? Elas vão, o significado delas é o significado das circunstâncias. Causal, concessiva, condicional, são 9. Então, olha, denotadora de causa, eu uso geralmente o porquê, o pois, o porquanto, né? Continua a poetar, porque me renova. Como as pernas exigiam repouso, descia raramente a cidade. Porque as pernas exigiam repouso, né? Descia raramente a cidade. Notem, inclusive, que eu posso deixar
é antes da oração principal, né? A subordinada primeiro e depois a principal, ou posso deixar no lugar certo. Concessiva admite um fato contrário à oração principal, mas incapaz de impedi-la, né? São as famosas embora, ainda que, mesmo que, não conseguiu o trabalho, embora tenha tentado. Nem que a matassem, confessaria. Condicional indica, evidentemente, hipótese ou condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal. E aqui já fica, né, a distinção, ó. O se ou então caso, jamais vamos usar juntos, né? Se caso, por exemplo. As duas são conjunções condicionais. Então, ou é uma ou é outra. Se ele entrasse, né, também os outros entrariam. A entrevista será amanhã, caso você não prefira vir hoje, né? Não prefira ir hoje. Então, de jeito nenhum, usar as duas juntas. Pode ser final, vai indicar naturalmente finalidade, ó, para que, a fim de que, né? Bastava vontade para que tudo se arranjasse. Temporal, tempo, quando, antes que, depois que. Consecutiva, consequência do que foi declarado, sempre vai combinar com tal, tanto, tão, tamanho, né? De forma que, de maneira que, de modo que, ó, foi tão rápida a saída que, tão, tá aqui na oração principal, e o que logo depois. O frio é tamanho que, tá? É uma característica da consequência. A comparativa inicia uma oração que encerra o segundo membro de uma comparação ou então de um confronto. Então, que, do que, pode ser sempre depois de mais, menos, maior, né? Então, olha, mais do que as palavras, falavam os fatos. Surgiu como se viesse de outro mundo. Lutou como leão. É comum aparecer a conjunção comparativa unindo orações e a segunda oração estar sem o verbo. Ó, lutou como um leão, mas ele vai ficar embutido aqui. Lutou como um leão lutou. A conformativa expressa conformidade, tá? Consoante, segundo, cada um tinha razão levando a vida consoante a criação de sua alma. Proporcional indicam naturalmente uma proporcionalidade, ó, quanto mais, à medida que, ao passo que, à proporção que, já expressões prontinhas, né, com acento grave. À medida que avançavam, iam penetrando na floresta, quanto mais se distingue, mais se funde. E as conjunções integrantes são aquelas que não podem ser trocadas, substituídas de jeito nenhum. Elas são absolutamente necessárias. Por isso o termo, né? Integrantes. Elas vão, elas vão ligar orações subordinadas que vão exercer essas funções sintáticas aí, ó. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, ou então aposto de uma outra oração. Nós vamos detalhar isso lá quando nós estivermos estudando a análise sintática, ou seja, a sintaxe, né, a função dos termos, tá? Então, vejam só, não sei se me viste, tem uma oração aqui, outra oração aqui, e eu preciso desse se para juntar as duas. Não vou jurar que me vias, observem que eu não tenho como substituir, tá? E não posso ficar sem ela. Então, quando o verbo exprime uma certeza, nós usamos o quê? Eu tenho certeza de que gosta de mim. Garcia garantiu que voltava. Quando o verbo exprime uma incerteza, nós usamos o se. Então, ó, ninguém sabia se, vê se me entende. Ainda eu posso usar numa interrogação indireta, ó, não sei se, né? Não sei se pensará. Pergunto a Deus se estou viva, se estou sonhando acordada. E aí nós temos a polissemia conjuncional, que é o quê? Algumas conjunções que aparecem lá como explicativas, como causais, né? Que são as mesmas. Mas aí nós vamos saber o significado delas de acordo com o contexto. E não posso deixar de falar das locuções conjuntivas, que são aquelas formadas por mais de uma palavra, embora já tenhamos visto aí no decorrer desta aulinha, já que, uma vez que, ainda que, por mais que, entre outras. Eu pus uma questãozinha só aqui para não perder o costume sobre preposição. Ó, passei o dia inteiro em pé. A preposição destacada forma uma expressão de mesmo sentido que a destacada é. Então, vamos
procurar aqui qual é a oração, né? Qual é a situação em que se entra nesse mesmo sentido. Para fazer o passeio pelas montanhas, era preciso estar em forma. Me parece que sim, que é um modo aqui, né? Mas para confirmar, morava em uma cidade, pronto, lugar. Quando pensava em estudar, os números afloravam em sua cabeça. Onde? Na sua cabeça. É essa aqui que está destacada. Esqueceu o material de trabalho em cima de um balcão, também é lugar. Em dias nublados, é obviamente uma situação de tempo. Logo, nós vamos fechar com a letra A, né? Para fazer o passeio pelas montanhas, era preciso estar em forma. Pus a questãozinha aqui só para nós não perdermos o costume. É isso, pessoal. Até uma próxima. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder a sua dúvida. É isso então, galera. Valeu e até mais.